Olá, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Freitas e sou aqui o colaborador com essa disciplina, com essa unidade curricular de auditoria tributária. Então, eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a vocês, nossos alunos aqui dessa unidade curricular especial, para que nós sigamos juntos aí, saiamos vencedores ao longo dessa jornada que está se iniciando. Brevemente, eu gostaria de me apresentar a vocês. Sou contador de formação, consultor empresarial e tenho aí algumas especializações, sendo que uma delas, inclusive, é especificamente na área de auditoria e na área de tributos. Então, é um assunto que a gente domina bastante e eu vivo no meu dia a dia lá no mercado de trabalho, tá? Então, esse momento que eu estou tendo com vocês aqui, estou gravando esse vídeo para ser mais uma forma, mais uma ferramenta que nós tenhamos aí para corroborar com o ensino-aprendizagem, que é envolvê-los com o conteúdo dessa nossa unidade curricular. Então, estou aqui hoje para a gente, já passei um trabalho a vocês, já deixei lá no Moodle um arquivo contendo o material dessa nossa unidade curricular e uma atividade. Inclusive, está para ser entregue hoje. Então, publiquem no Moodle essa atividade de vocês. Quanto a isso, tá? É bem tranquilo. Essa primeira atividade ela é preliminar para que a gente consiga aí compreender o início do conteúdo que nós vamos ver ao longo dessa unidade curricular e conseguirmos, então, criando maturidade para chegar ao objetivo final dela. Vejamos, auditoria tributária. Como o próprio nome já diz, a auditoria é aquela quem verifica, quem opina acerca ali das informações contábeis. Tributária porque é na área de tributos. Então, como o nosso plano de ensino-aprendizagem, ele nos permite aprofundar em alguns aspectos específicos da auditoria tributária, é exatamente esses aspectos que nós iremos trabalhar aí ao longo dessa unidade curricular. Tratando-se de introdução, como eu já havia falado, a auditoria tributária, ela vai verificar, de fato, o valor do imposto devido, em termos de cálculo, e também o reflexo disso aí na contabilidade, lá no balanço patrimonial, lá na demonstração de resultado. Então, a auditoria tributária é isso. É verificar, apurar novamente os impostos para, primeiro, saber se está recolhendo corretamente e saber se isso está sendo contabilizado da forma como a prática contábil adotada no Brasil ela é exigida, conforme Conselho Federal de Contabilidade, normas de contabilidade e normas tributárias, via Código Tributário Nacional, o nosso CTN. Então, tem essas duas vertentes. Já o nosso componente curricular, ele é mais específico em tratar somente a questão de contabilização, verificar se de fato os impostos calculados estão contabilizados corretamente. Então, não vamos trabalhar nessa unidade curricular a apuração de impostos em si, para fazer a auditoria na apuração, mas sim na forma como está sendo contabilizado, e entraremos em alguns normativos, alguns dispositivos legais no âmbito tributário para entender essa contabilização. Basicamente é isso que veremos em nossa unidade curricular. Então, preliminarmente, vamos entender a pessoa do auditor tributário, como que ele se coloca nesse meio, tá? E para a gente entender a pessoa do auditor tributário, a gente precisa falar um pouco de tributo, tá? Então, falando um pouco de tributo, vamos entender isso no nosso país, que é o que a gente vai estudar aqui no Brasil. Primeiramente, antes de tudo, Brasil é o país dos impostos. Isso já é sabido. Qualquer pesquisa que você faz, está na internet, está na televisão,
o tempo inteiro a sociedade, os jornais, a mídia, tratando, quando se fala de imposto, quando se fala de tributo de uma forma geral, o Brasil é conhecido como o país, né, que tem uma carga tributária elevada. Então, vejamos isso por duas vertentes. Uma, primeiramente, que o Brasil, ele é o país, se não o mais, mas a gente pode até aprofundar essa pesquisa depois para a gente entender, com maior número de tipo de imposto. Então, as pesquisas que a gente vem fazendo aí, quando a gente faz um levantamento, hoje está em cerca de, na faixa de 60 tipos de tributos, tá? Então, assim, é muito grande, é um fator muito elevado de tributos. Então, quando a gente fala em 60 tipos, imagina controlar isso. Imagina fiscalizar isso. É o que nós vamos tratar mais adiante. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento? Primeiramente, nesses dois aspectos. Um é a quantidade, né, de tipo de tributo. Então, de 60, cerca de 60 tipos. Então, aí a gente consegue evidenciar que o grande volume que temos aí de tipos de tributos e o quão difícil é para se conseguir fiscalizar todas as empresas, todas as pessoas jurídicas e físicas para poder controlar essa arrecadação. Então, o que a gente já consegue tirar disso? Que é um campo vasto para o auditor tributário. O segundo aspecto que eu gostaria de deixar gravado aqui é a alteração constante dos dispositivos legais que têm como essência o tributo. Essa alteração é muito constante. Com isso, requer do profissional de auditoria contábil que esteja constantemente em aprendizagem contínua. Ou seja, estudo, estudo, estudo. Isso tem que ser uma rotina constante do auditor tributário. Então, por que eu separei nesses dois aspectos, nesses dois fatores aí de importância desse profissional? Para que nós entendamos aí o quão é importante a pessoa do auditor tributário em nível de Brasil. Porque, volto a dizer, o Brasil é o país, é considerado o país dos impostos. Então, por conta dessa vasta, por conta desse cenário de tributos que nós estamos envolvidos, principalmente a quantidade deles e o volume que as normas são alteradas em relação a tributo dentro do nosso país. Então, visto isso, a gente caminha para falando em auditoria tributária, a gente faz um paralelo aí com o advogado tributarista, né? Por que ele é tido, né, na maioria das conversas que a gente tem no meio, porque ele é tido como uma elite da advocacia brasileira? Justamente por conta desses dois aspectos de lidar com um assunto que muda constantemente, que ele tem que, não que os outros não tenham que estar aí em aprendizagem contínua, em estudo contínuo acerca da legislação pertinente de seus trabalhos, mas no âmbito tributário ela muda, é muito mais dinâmico. Então, requer um pouco mais de especialidade desse profissional. Então, por que não nós, contadores, também não nos especializarmos nesse assunto? Não somente o advogado específico da área tributária. Então, percebam aí que eu gosto de fazer essa provocação para que nós entendamos que tem outros profissionais que não voltados para a área contábil que têm e veem isso como nicho de mercado. E estão atuando aí fortemente e sendo bem remunerados para tal. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação para que nós compreendamos aí onde estamos e onde queremos chegar. E como que a gente pode trabalhar nisso. Então, essa nossa disciplina ela é muito importante, principalmente nesses aspectos que eu estou comentando com vocês. Em termos mercadológicos, quando a gente trata de consultoria empresarial,
essa auditoria tributária ela é muito importante, porque a maioria do empresariado brasileiro não conhece de tributo. E então, eles cada vez mais estão precisando de especialistas nessa área. Então, está aí mais um ramo, está aí mais um nicho de mercado que nós, contadores, temos por obrigação de assumir. Então, nós somos quem temos, nós é que temos essa expertise em trabalhar com tributos. Então, por que não nos especializarmos nisso? Percebam quão amplo é e as várias vertentes que temos para poder atuar. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nesse início dessa nossa unidade curricular aqui, das faculdades JK, especificamente na auditoria tributária 1 e 2. Então, eu estou gravando esse vídeo para impactar vocês, para que vocês reflitam, e a partir disso a gente consegue entender um pouco mais da necessidade de compreendermos essa unidade curricular como bastante importante para a nossa vida profissional no âmbito da ciência contábil. Então é isso. Obrigado aí por estarem conosco. Espero que acompanhem e gostem aí do nosso trabalho. Fiquem com Deus, um abraço e até logo.